Olá, meus amigos de Xique-Xique, seguidores da página e canal Memórias de Xique-Xique. Hoje, dia 17 de julho de 2022, estamos aqui numa roça, numa chácara, enfim, para comemorar a aposentadoria de Marinalva Rocha. Marinalva Rocha, que, por acaso, é a minha irmã única, comemorando hoje sua aposentadoria após 31 anos de trabalhos prestados ao magistério. E a gente, Jurandir, que é meu cinegrafista aqui da página e canal Memória de Xique-Xique, vamos puxar logo Marinalva. Olha lá, Jurandir, onde ela está, ó. E agora não tem para onde correr. Já está aqui conosco Marinalva Rocha. Marinalva, conte um pouco sobre essa aposentadoria que chegou após 31 anos dedicados ao magistério. Bom, primeiro, quero saudar vocês da página Memórias de Xique-Xique, parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo aqui no nosso município e já agradecer também por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco também da minha trajetória. Mas você pergunta como está sendo meus 31 anos de trabalho. A sua experiência, porque tantos anos dedicado a ser professora, a trabalhar na educação e de repente está aí praticamente sem fazer nada, ou estou enganado? Não, na verdade foram 31 anos, 31 anos dedicado exclusivamente à educação. Então, quando entrei através de um concurso público do Estado em 1991, já fui como professora. Lembro-me como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, porque até então não tinha experiência de sala de aula, a não ser aquela experiência que a gente adquire no estágio. Então, cheguei na escola, a escola professora Lígia Santos, e lá eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelas professoras Janice Costa e pela professora Ozenita Guedes. Elas eram gestoras nessa época, uma do estado, outra do município. Então as duas faziam essa parceria na escola Lígia Santos. E de lá para cá, não parei mais. Mas fala um pouco sobre uma parte sua da história dentro aí do magistério, que você foi sindicalista. Conta essa história, professora, que muita gente não conhece. Menino, na verdade, caminhou junto. Quando eu passei nesse concurso que eu assumi em 91, no final de 91, na verdade, começou esse movimento sindical. Então, eu participei de uma reunião da PLB Sindicato. Nesta época, a diretora era a professora Rosângela Camandaroba e estava aberto para uma nova diretoria. Então, estavam ali a escolha de uma nova diretoria. E eu, muito entusiasmada, acabara de entrar na rede pública, como professora, e como também eu sempre gostei de movimentos estudantis, eu sempre gostei de grêmio estudantil. Então, assim, para mim foi a mão na luva. Pronto, vou fazer parte da diretoria da PLB. Então, ficou a professora Zélia Jacobina como diretora e eu fiquei como vice-diretora. E nessa trajetória foram 15 anos trabalhando no sindicato. São muitas histórias de sindicato, que se eu fosse contar aqui, passaria a tarde toda aqui contando. E foi nessa época, salvo engano, que você inclusive se entusiasmou aí a uma candidatura a vereadora. Conta essa história também. Não, na verdade, essa candidatura a vereadora ela caiu de paraquedas, alto lá, Eu lembro que era do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, era afiliada, e aí precisava de ter representação mulher na chapa, Então aí indicaram o meu nome. E aí, prontamente, claro, partidária que era, me candidatei a vereadora. Quase não fiz campanha também, mas assim que valeu a pena. Eu acho que foi um aprendizado. Eu acho que quando a gente se candidata, você também
aprende a conhecer as pessoas melhor, você conhece a realidade também das pessoas, né? Então acho que para mim foi um aprendizado. Maranalva, você com tantos anos de experiência aí na educação, também teve um momento em que foi diretor escolar. Escola Polivalente de Xique-Xique, não é verdade? Verdade, Edilson, bem lembrado, não tem como esquecer, né? Na verdade, em 2007, eu fui convidada para ser diretora da Escola Polivalente. Nessa época era cargo de confiança, né? Cargo de confiança partidária. Como eu era afiliada ao PCdoB, eu era militante do PCdoB, então a vaga de direção do Polivalente era do PCdoB. E Carlos Marimbondo na época era presidente, então ele juntamente com a cúpula do PCdoB, do partido, né? Me convidaram para ser diretora. Só que eu estava ainda cursando a faculdade de letras na UNEB e eu disse que aceitaria, mas só depois que eu defendesse o meu TCC, né? Porque a minha prioridade naquele momento era, né, essa defesa. Então eles aguardaram, né? Esse convite veio mais ou menos em julho e quando foi em novembro que eu terminei o meu TCC, aí sim eu aceitei esse convite. E permaneci como diretora no final de 2007 até o final de 2008, como cargo de confiança. 2008, aí veio a gestão democrática, né, instituída pelo governo do estado, onde você teria que ser eleita pela comunidade escolar. E assim foi. Era um processo onde você primeiro fazia um curso de direção, né, de gestão, aliás. Depois vinha um processo seletivo e, por fim, a eleição. Essa eleição era feita pelos alunos, professores, os pais de alunos, ou seja, a comunidade escolar. E eu passei por essas 3 etapas. Então eu fui eleita, aí eu permaneci de 2008 até o início de 2010. Mais precisamente janeiro de 2010, 20 de janeiro de 2010, sendo diretora da rede estadual. Isso por quê? Até 2010, porque a escola Polivalente ela foi municipalizada, ok? Então, quando ela foi municipalizada, claro, eu tinha que o quê? Entregar a escola. E aí é interessante, nesse processo de entrega da escola, que eu fiquei protelando uma conversa com o professor Filemon, que até então era o secretário da Educação do município. E ele me convidara algumas vezes para conversar com ele. E eu protelando porque eu queria entregar a escola, tudo bonitinho, direitinho. Então eu dizia, não, amanhã eu vou, depois eu vou, tal, para poder entregar tudo ok. Patrimônio, né, o inventário dos patrimônios, prestação de contas, né, de todas as pastas que tinha, que o estado são muitas pastas, diferente do município, são muitas pastas. Então eu tinha que entregar todo esse material para ele, né, para o município no caso. E aí interessante que a minha exoneração saiu no dia 20 de janeiro. No dia 19, o professor Filemon novamente, Marinalva, eu preciso conversar com você, né? Eu digo, não, amanhã eu vou. Mas justamente esse amanhã, foi dia 20, 7 horas da manhã eu já recebo a notícia. Saiu sua exoneração do estado. Oh, beleza, já vou conversar mesmo com o Filemon, já estou com tudo pronto, toda a papelada pronta, a transição aqui, se a gente quiser fazer, já está tudo pronto, tá? Rapaz, quando eu chego na prefeitura, aliás, desculpa, na prefeitura não, na Secretaria da Educação, que encontro com o Filemon, ele diz, rapaz, você não queria conversar comigo não, Que é que tá correndo de mim? Eu digo, não, professor, é que eu estava primeiro organizando tudo, para entregar tudo direitinho para você. Ele disse, mas rapaz, precisava disso não, porque o que eu tenho para você é uma proposta. Eu digo, uma proposta?
Sim, uma proposta, sim. Qual seria a proposta? A proposta, Marinalva, é que você continue na direção do polivalente. Rapaz, eu fiquei assim, né? Como assim? Eu sou da rede estadual, de política contrária a vocês, né? Helena, a gente não está olhando para isso. A gente está olhando para a sua competência. E minha competência? Sim. Uai. Marinalva, você faz muitas coisas no polivalente, né? E a gente fica sabendo. Eu digo, é mesmo, é. Você só tem um defeito. Eu digo, e qual é o meu defeito? É que você não divulga aquilo que você faz. Eu digo, não, o que eu faço lá pelo polivalente, eu faço de coração, não é para me aparecer. Eu faço pela comunidade escolar, eu faço pelos alunos, principalmente, que é a nossa clientela. Eu faço pelos professores, eu faço por mim mesma. Eu estou aqui para servir, eu estou a serviço da educação. E aí eu questionei, Filemão, como é que eu posso ser diretora do polivalente? Como eu disse para você, eu sou de política contrária. Ele disse, realmente. E tem mais ou menos umas 20 pessoas querendo essa vaga, esse cargo. Eu digo, é mesmo. Digo, rapaz, é o seguinte, eu vou pensar. Eu estou saindo hoje, já até contratei a Aguinaldo Feitosa para fazer a farra de exoneração. A professora Luciene, em memória, né, que Deus a tenha, grande amiga, a professora Gorete também. Vamos lá para a Praça de São João fazer a nossa farra de exoneração. Ele tá certo, mas pense direitinho. Segunda-feira você me dá a resposta. Eu digo, tá certo. Então hoje eu vou bebemorar. Final de semana, a gente pensa sobre o assunto e dá a resposta. Ok. Fui para minha festa com a Aguinaldo Feitosa, que aliás eu convidei para estar aqui hoje. Se não veio, certamente é porque não deu para vir. Mas eu sei que eu curti. Quando foi segunda-feira, cedinho, o Filemão me liga, né? E aí, eu tinha passado o final de semana todo pensando, eu digo, gente, eu vou aceitar esse cargo, né? Como é que esse pessoal vai me receber no município? Vão ficar me olhando e tal. Mas aí, né, meus irmãos, né? Você, inclusive, Edilson Rocha, me incentivaram. O que é que você tem a perder? Aceita, né? Um convite que o professor Filemão está fazendo a você, por que não aceitar? E aí, paralelamente a isso, eu recebi muitas ligações de colegas do polivalente, como, por exemplo, o Romildo Tércio, né, que está ali, professora Edilene, professora Fátima, pedindo que eu aceitasse, né? Vou pensar direitinho. Aí, quando foi segunda-feira, que ele ligou, 8 horas da manhã, ele estava me ligando. Não, eu vou aceitar o seu convite. É mais um desafio para mim também, né? Trabalhar na rede municipal. E ali permaneci. 2010, 2011, até final de 2012. Eu permaneci na direção do polivalente, pelo município. E foi um trabalho, assim, para mim muito gratificante, né? Porque eu pude conhecer o outro lado da política, né? De Reinaldinho, dos Bragas, que até então eu tinha um pensamento completamente deturpado de como era, de como funcionava a política. E o interessante é que quando eu assumi, o professor Filemão esteve lá no colégio. E ele disse que eu tinha carta branca, né, para tomar as decisões. Né, eu disse, eu posso fazer o que eu quiser, aqui eu tenho autonomia para fazer o meu trabalho aqui como eu vinha fazendo. Ele disse, você tem toda a autonomia, porque se não fosse assim, não precisaria de diretor na escola. Se for para eu resolver as coisas, não coloco diretor na escola. Então, beleza. E aí também ele me mandou uma equipe muito boa, né, ele me mandou... os vice-diretores, Elisete Almeida, a professora Clébia Fernandes. Como coordenadores ele me mandou, então como vice-diretor também, professor Antônio Figueiredo. E como coordenadores me mandou a professora Gabriela, o Tiago
professor Tiago também. Me mandou como secretária Iranilde Tarrão e Thelma. Não lembro sobre o nome de Thelma agora, mas Thelma no final do Carlos. Se ela estiver me vendo agora, ela vai saber. Beijo, Thelma. E uma equipe assim muito maravilhosa. Sabe aquela equipe que você trabalha em sintonia? Foi a minha equipe. Então assim, graças a Deus, acho que Deus sempre colocou anjos na minha vida. E essa equipe do Polivalente foram anjos. Sem contar os professores também, que eram professores capacitados, professores excelentes, maravilhosos, né? Isso da rede municipal, fora os da rede estadual, né? Que eu guardo boas lembranças deles, né? Com o professor Técio, que está aqui, a professora Marli, a professora Dilza, Lurdinha, a professora Edilene, a professora Fátima, a professora Cida. Gente, eram tantos professores, Everaldo, né? Se eu vou falar os nomes aqui, alguns podem até se sentir, né, excluído, mas que todos sintam-se abraçados e lembrados por mim. Foi uma equipe muito boa. Graças a Deus, não foi um trabalho muito bom na Escola Polivalente. Para você ter uma ideia, eu peguei o Polivalente com 315 alunos, né? Então, quando eu saí, eu deixei mais de 1000 alunos, né? Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande. Eu acho que nós conseguimos também tirar aquela imagem ruim do Polivalente, né? O Polivalente era visto como uma escola marginal. As pessoas tinham medo do Polivalente, gente. Quando falam em Polivalente, vai para o Polivalente? Nossa, é como se o Polivalente fosse, sabe, a escória da sociedade. E graças a Deus, com o nosso trabalho, né, com a nossa calma, com a nossa paciência, a nossa boa vontade também, com o nosso trabalho em equipe, nós conseguimos resgatar a imagem do Polivalente, né? Tanto que até hoje a gente encontra alunos que passam pela gente em ninja. Aí você pergunta, por que ninja? Porque a gente chamava os alunos de ninja. Então a gente tratava de ninja. Até hoje, a gente se trata de ninja. Tem um grupo das ninjas, que é justamente esse grupo da gestão, né? Que é a Gabriela, eu, Kleber, Iranilde, Elisete. Então nós nos transformamos no grupo das ninjas, né? Que já é uma outra história, já dá uma outra história as ninjas. Eu até aproveito para falar que isso inclusive fará parte de um documentário, bastando apenas uma das ninjas que está de viagem fora do município, morando fora do município já há algum tempo, mas quando retornar, vamos fazer esse documentário sobre o grupo das ninjas, que é um grupo só, logicamente, de mulheres. Ah, que legal, muito bom mesmo, porque as ninjas têm história, viu? Muito bom. Então vamos deixar essa parte das ninjas para esse documentário. E da direção, foi isso. Fizemos muitos trabalhos, muitas reuniões de pais e mestres. A gente desmistificou aquela ideia de que reunião de pais e mestres era para falar mal de aluno, era para reclamar de aluno que não está estudando, que está aprontando, que está bagunçando. Não, a gente fazia reunião de pais e mestres para acolher os pais, né? Para conversar com eles sobre seus filhos, né? Qual o grau de conhecimento deles com seus filhos, se eles tinham tempo para conversar com os filhos, para parar, para assistir televisão, para comer pipoca, para tomar refrigerante, para perguntar como foi seu dia na escola, né? Então a gente tinha esses momentos de descontração também com os pais. Eu acho assim que foi um trabalho muito bom, muito enriquecedor, né? Para minha carreira enquanto profissional, como também para a comunidade escolar, que muito me agradecia, né, quando tinha esses momentos, quando tinha esses encontros. E agora, Marinalva, você aposentada, após 31 anos de serviços prestados à educação, tanto a nível estadual como municipal, quais são os seus projetos daqui em diante? Porque essa curiosidade, eu acredito que seja não só minha como irmão, mas também como os estudantes, ex-alunos, seus colegas de trabalho. Lógico, sempre tem essa curiosidade. O que Marinalva Rocha fará agora que está aposentada?
Nossa, Edilson, nossa, página Memória Chique, que pergunta difícil. Eu não sei, gente, o que eu vou fazer agora. Eu estou perdida, sabe? Eu não estava preparada para essa aposentadoria, né? Eu sei que a aposentadoria sai com um ano e meio. A minha saiu com 60 dias. Então ainda não tinha um projeto, eu não tenho um projeto ainda para isso, né? Quando eu pedi minha aposentadoria, claro, foi para cuidar do meu pai, né? Que está precisando muito de mim. Mas paralelamente a isso, eu preciso fazer algo para ocupar a minha mente, né? Algo que me dê prazer, algo que seja bom para mim, né? E para o outro também. De alguma forma eu preciso fazer algo, mas sinceramente, Edilson, eu não tenho nada agora em mente, né? Tenho apenas especulações nos sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos que falam: tia, por que você não vai fazer bolo, que seus bolos são deliciosos, né? Vai fazer fatia de bolo, vai fazer feijoada, que sua feijoada é muito boa, tal. Não sei, né? Mas vou pensar com carinho sobre o que é que eu vou fazer de agora em diante. E essa aqui, gente, é Marinalva Rocha, é minha irmã. Tenho orgulho de dizer isso, é minha irmã única. Não é porque é minha irmã, mas é uma pessoa altamente competente. Fico feliz pela felicidade dela em chegar nesse momento tão bacana, em meio a familiares, em meio a amigos, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho aqui conosco. E é um momento assim único. Parabéns, Marinalva, que você tenha sucesso em toda a sua vida. Muito obrigada, Edilson. Eu é quem agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, do meu trabalho, um pouco da minha trajetória. É claro que, como eu disse a vocês, se a gente for falar aqui desses meus 31 anos de trabalho, são muitas coisas. Mas o essencial está aqui, né? Essa sou eu, Marinalva Rocha, professora amiga e professora que vai sentir muita falta do seu trabalho, porque eu amo o que eu faço, que é ser professora. Tanto que eu só tenho dificuldade de enfrentar agora um outro projeto, né? Mas esse projeto vai aparecer. E até lá, o meu muito obrigada a todos vocês, um beijo a todos, um abraço, agradecimentos a Deus primeiro, depois aos meus colegas, à minha equipe, à minha família principalmente, que sempre me deu muito apoio, sempre foi meu braço direito, minha mãe, meu pai, os meus irmãos, enfim, todos os meus familiares, tá? Então, muito obrigada mesmo, Página Memórias de Chique, muito obrigada mesmo, de coração. Eu aqui agradeço, Marinalva, por você dar esse espaço para a gente. Página e canal Memórias de Chique, eternizando a nossa história. E agora, Jurandir, nesse momento vamos falar com o ex-secretário municipal de educação, Filemon Nery Nepomuceno, que foi um dos colegas de Marinalva, logicamente, pela área. Vamos conversar aqui com o professor Filemon Nery Nepomuceno, que inclusive hoje é proprietário de escola, uma grande escola aqui do nosso município, que é a Magíster. Professor Filemon, eu acabei de entrevistar a Marinalva Rocha, a grande anfitriã dessa festa, e falar um pouco sobre você, sobre a sua influência na nomeação dela como diretora do Polivalente. Além de tudo, vocês são amigos, são colegas de trabalho. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre esse momento. Boa tarde, Edilson. Realmente, a professora Marinalva Rocha, eu recordo, se não falha a memória, a gente municipalizou a escola Polivalente em 2017, não, 2008 a 2009, né? Foi no segundo momento em Reinaldinho, prefeito. Na época eu era secretário. Então, na municipalização, veio a escola Polivalente a fazer parte do município. E eu, como secretário, já a conhecia a professora Marinalva Rocha na gestão daquela escola, que ela era gestora do Estado. Então,
eu fiz um pedido ao prefeito, o Reinaldinho na época, para manter a mesma gestão. Por quê? Porque eu já conhecia a eficiência dela lá, né? Ela já tanto conhecia a escola, como também eu conhecia o trabalho dela, né? De longe, como gestora daquele colégio. Então eu tive a felicidade do prefeito dar o aceite e ela continuar na escola que foi municipalizada. E por sinal, foi um grande sucesso. A professora Maria Nava Rocha, uma pessoa ímpar, que todos conhecem, a sua capacidade, o seu jeito, a sua maneira de lidar com as pessoas, o seu fácil contato, o diálogo, que é mais forte a professora Maria Nava, é o diálogo, que eu conheci Maria Nava Rocha como sindicalista. E eu cheguei ali, a pessoa fácil do diálogo, pessoa que entendia os dois lados, não só o lado do que ela militava, mas também chegava o lado do gestor municipal, eu como secretário, o Reinaldinho como prefeito, né? Então ele chegava esse lado. Então foi a boa conversa que eu tive com ela, e a imagem que eu tenho dela é essa, do diálogo, a pessoa competente, mas não precisa ser competente, você tem que ser compreensível, entender as partes, né? Não ficar só de um lado. Então a professora Maria Nava Rocha tem esse grande trunfo. Eu acho que ela é uma pessoa que é admirável. Eu gosto muito de Maria Nava Rocha como profissional. Professor Filemon, eu agradeço muito esse bate-papo, né? Esse depoimento seu que é muito importante, mas embora Maria Nava seja uma anfitriã da festa, eu não posso perder a oportunidade, dando uma de repórter aqui, e perguntar um pouco sobre a Magíster, que é uma escola que, coincidentemente, você diga se eu estou enganado, ela entrou para Xique-Xique num período já próximo, um pouco antes, logicamente, da pandemia aí da Covid. Eu queria que você falasse um pouco conosco sobre esse assunto, sobre esse tema. Foram 2 anos aí, o Brasil parado, né? A educação, ela teve dificuldades, ela enfrentou muitos obstáculos. Queria que você, hoje, como proprietário, como empresário do ramo educacional, falasse conosco. Realmente, isso foi uma pergunta oportuna, muito inteligente. Você é muito inteligente, isso aí, né? Realmente, o colégio Tereza Magíster surgiu no final do 2019 e para começar o ano letivo em 2020, né? Então, em 2020, o colégio Tereza Magíster começou o seu ano letivo começando em fevereiro e março, e logo veio a pandemia. Então, com isso, foi muito difícil, né? Uma escola nova, começando naquele período, e enfrentar uma situação dessa. Mas, graças à nossa experiência, né? A minha como gestor, que eu fui muito tempo como diretor de escola e secretário de educação, da minha esposa, que é doutora em educação e tem uma larga experiência na área pedagógica, e também uma equipe que eu montei muito competente, superamos essas dificuldades da pandemia. Realmente foi muito difícil. E algumas pessoas, eu não vou aqui citar, até diziam que a gente não sobreviveria antes da pandemia. E com a pandemia, aí que apostaram mais alto, né? E por felicidade nossa, dentro dessa pandemia, nós fizemos um trabalho de excelência. Fomos pioneiros, né, no trabalho remoto, né? Fomos pioneiros aqui em Xique-Xique em ter a interatividade do aluno para com a escola, com o professor. Ter não aula gravada, mas aula diretamente interligado, o aluno questionando o professor e o professor tirando as dúvidas do aluno. Então, isso foi um grande trunfo do Colégio Tereza Magíster. E com isso, Edilson, eu posso dizer a você com toda franqueza, nós, no ano seguinte, tivemos um elevado número de matrícula. Nós subimos, em termos percentuais, 66% de números de alunos no ano de 2000 para 2021. De 2000 para 2021. E de 21 para 22, fizemos também uma crescente muito grande de alunos.
E graças a Deus está consolidado o Colégio Tereza Magister e o polo da Unifax em Xique-Xique. Estamos dando uma contribuição grande para Xique-Xique. Viemos para contribuir, para somar, para ser mais uma opção, né, do alunado Xique-Xique, dos pais também de famílias. Mantemos um preço dentro da realidade de Xique-Xique, não oneramos muito os pais. Você vê que Xique-Xique tinha um preço elevado das suas mensalidades, e com o surgimento do Tereza Magister, você vê que a gente regularizou o mercado. E hoje você vê que todos os colégios estão no mesmo patamar, né? Por quê? Porque o Tereza Magister chegou isso, que nós viemos implantar uma escola, mas com amor, não como profissional da educação, né? Ou como profissionais. Nós viemos para trazer uma escola para ajudar a Xique-Xique, para trazer a Xique-Xique uma educação de qualidade, de bom nível e com o preço que chegasse nas condições dos pais de Xique-Xique. Foi isso que a gente fez. Graças a Deus, estamos muito bem em Xique-Xique. E vamos ter um 2023 já com a sua capacidade máxima, com fé em Deus. Porque nós já temos, na época dessa, meu Deus, você tem uma ideia, já temos várias pedidos de matrículas novas, já reservando. Para você ter uma ideia, no turno matutino, praticamente nós estamos fechados. No Colégio Tereza Magister, poucas vagas no turno matutino. Então, isso mostra que estamos no caminho certo, estamos trabalhando certo, com muito amor, profissionalismo e, acima de tudo, a experiência desse diretor e da coordenação pedagógica, professor Itamar e a professora Jéssica. Professor Filemon, muito importante suas informações. As pessoas que têm interesse na educação, que têm seus filhos que estudam, né, e futuros estudantes, tem essa alternativa aqui em Xique-Xique. Mas, finalizando esse bate-papo com você, eu gostaria que você, qual a mensagem que você, Filemon, daria hoje à professora Marinalva, que acaba de se aposentar? Bom, até chegar a professora Marinalva, eu queria pedir desculpa a você, até a divulgação dessa entrevista, porque eu estou um pouco afônico, né? Não sei se vai ser com a qualidade boa, o entendimento, mas quanto à professora Marinalva, eu desejo sucesso. Ela é uma pessoa nova, uma pessoa de garra, ainda tem um futuro grande, que está contribuindo bastante para a educação de Xique-Xique, pela experiência e, como eu disse a você, pelo jeito dela, o trato dela com as pessoas, do diálogo. É o diálogo que a gente chega a qualquer lugar. Então, a professora Marinalva, quem sabe, tem uma participação dentro da esfera municipal ou da área privada, quem sabe. Quem sabe Marinalva um dia está no Magister. Quem sabe, né? Competência tem e só Deus sabe o futuro. Professora Marinalva, sucesso, um abraço, um beijo de um amigo que gosta de você, que realmente conhece o seu trabalho. Esse aqui conhece. Obrigado, Filemon. Professor Filemon, ex-secretário municipal de educação, hoje é empresário, proprietário de escola Tereza Magister aqui em Xique-Xique, dando seu depoimento para essa festa, essa farra aqui de Marinalva Rocha por sua aposentadoria. Página e canal Memórias de Xique-Xique, eternizando a nossa história. E agora, Jurandir, olha só quem temos para entrevistar. Neném Rocha. Neném Rocha, um dos grandes professores daqui de Xique-Xique, da Escola Modelo, colega de Marinalva e considerado o mais gaiato entre os professores ali da Escola Modelo, entendeu? Muito sarcástico, muito brincalhão, mas muito querido. E vai contar um pouco aqui da relação dele com Marinalva, que hoje se aposenta, na verdade comemora sua aposentadoria, por isso hoje temos esse motivo dessa farra. Em primeiro lugar, Neném Rocha, fica à vontade. em primeiro lugar, a sua irmã faz parte da educação Xique-Xique. Eu me sinto honrado em ter sido colega
ter tido, trabalhado junto com ela. Eu falo de sua irmã e relembro grandes ícones da educação de Xique-Xique, doutor Elcio Bessa, doutor Ezerval Rocha, para relembrar sua irmã. A sua irmã foi uma grande profissional, alavancou a educação aqui de Xique-Xique. E todos nós, profissionais da área de saúde, a gente sente orgulho, viu, Adilson, de ter tido sua irmã como um colega, que a gente realmente trabalhou pela educação de Xique-Xique. Eu me sinto honrado de ser colega, nossos colegas todos aqui. É por isso que eu estou até emocionado. Sua irmã fez parte da educação e vai fazer sempre. É um orgulho. Eu vou deixar meu abraço de todo o Colégio Modelo, não só do Colégio Modelo, da educação de Xique-Xique, dos filhos, das crianças que vêm mais na frente. A sua irmã foi um ícone da educação de Xique-Xique. De coração cheio, apertado, que ela se aposentou, e a gente sente assim, porque ela foi uma grande professora, uma grande educadora. Um abraço a você, sua irmã, toda a comunidade educacional de Xique-Xique. A gente sente, para falar de sua irmã é um ícone aqui. Grande abraço. Você viu aí, Jurandir? Neném Rocha, só emoção. Com a própria emoção dele, ele já disse tudo. Página e canal Memórias de Xique-Xique, eternizando a nossa história. E agora, Jurandir, nesse momento em que festejamos aí a aposentadoria de Marinalva Rocha, após 31 anos de serviços prestados à educação, vamos conversar um pouco aqui com o professor Tércio, Romídio Tércio, que inclusive foi meu professor não vou falar o ano, senão eu vou entregar a minha idade, mas um professor altamente competente, foi colega de Marinalva aí na área de educação, trabalharam junto no Polivalente, não é isso mesmo, professor Tércio? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação com Marinalva Rocha, com relação no tocante ao profissionalismo e até em questões pessoais, já que no dia a dia acaba ficando amigo ou inimigo, não tem como. Na verdade, a minha relação com Marinalva começou há alguns anos atrás e eu me sinto privilegiado. Privilegiado porque trabalhei com Marinalva como professor, como colega, e tive a honra também de trabalhar com Marinalva, ela como minha diretora. É uma pessoa competentíssima, uma pessoa excelente e que tratava os colegas como colega. O cargo que assumiu como direção de escola não subiu a cabeça e querer menosprezar, humilhar os seus colegas. Hoje aqui me sinto honrado, privilegiado e prazeroso na sua farra, vamos dizer assim, a comemoração a sua aposentadoria merecida. Marinalva Rocha é uma pessoa excelente, uma pessoa que ama o que faz, que dedicou a sua vida à educação, e gostaria de falar não só sobre Marinalva Rocha, mas da família Rocha, da sua família. Se seu pai, o meu amigo particular, meu cliente, seu Clício Rocha, aqui estivesse presente, ele diria: minha menina cumpriu a sua tarefa, está se aposentando. Ele diria assim, com o seu linguajar: Tercínio, eu estou hoje contente. Então aqui hoje a gente vê uma comemoração entre amigos e família. A gente vê aqui Edson, Edilson, Toninho, outro irmão. São 6 irmãos: Edson, Edilson, Toninho e o outro Jurandir. Falta apenas Mimi
e Carlinhos, que por motivos alheios à nossa vontade não estão presentes. Mas isso é família, isso é consideração. E aí seu Clício diria: a minha menina Tercinho está se aposentando. Ela é uma feliz, bendita sois entre os homens, porque entre 6 irmãos ela era a única mulher. Parabéns, Marinalva, parabéns, pois, pela tarefa desempenhada. Conte com seu amigo, que aqui está comemorando, abraçando você. E não me deixe falar mais, porque posso me emocionar e chorar. Um abraço. Sabe as palavras, Jurandir? Sabe as palavras do professor Tércio, do qual tenho orgulho de ter sido aluno. Foi aluno desse grande professor, eu conheço o trabalho dele, a competência, sabe, o compromisso. Você também, né? O compromisso que é Tercinho como professor. E quando a gente ouve o Tercinho falar sobre Marinalva da forma como ele falou, com o coração aberto, é porque está sendo muito verdadeiro. Mas, Tercinho, só para concluir aqui nosso bate-papo, eu gostaria que você desse uma mensagem a Marinalva nesse momento em que ela já se coloca na posição de aposentada da área da educação. Marinalva, nós da educação, às vezes não somos reconhecidos. Um dia, Fernando Henrique Cardoso nos chamou de vagabundo quando aposentados. Então eu digo a você, bem-vinda ao grupo dos vagabundos dos aposentados. Mas isso com ironia, porque eu me sinto feliz pelo trabalho que eu fiz, que apresentei, que você também fez e que eu sou testemunha do trabalho que você mostrou e que fez. Deixa ele pra lá. Vamos seguir em frente. Um abraço. Que seja feliz. Um abraço, meu amigo Tércio. Obrigado, professor Tércio. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história. E agora vamos conversar com Thaís, professora da Escola Modelo, onde Marinalva trabalhou por muitos anos até se aposentar, razão pela qual está hoje aqui comemorando aí, através dessa festinha, de sua aposentadoria. Professora Thaís, fale um pouco como foi a experiência de trabalhar com Marinalva na Escola Modelo. Boa noite, gente. Eu trabalho com Marinalva, fez uns 8 anos. E o que eu tenho que falar dela é que é uma excelente profissional, uma professora de excelência, muito comprometida, responsável. Aprendi muito com ela, os alunos falam super bem. E é isso, uma excelente profissional. Boa amiga? Sim, boa amiga, companheira, farrista, adoro uma farra. Gente boa. Então não é daquelas metidas de entrar na sala de aula e não conversar com ninguém não, né? Não, tá longe disso. Ave Maria, uma pessoa simples, humilde, excelente pessoa. Adorei conhecê-la. Thaís, eu com todos os nossos entrevistados, eu fiz um pedido que desse alguma mensagem para Marinalva nesse momento em que ela já faz parte aí da galera, né? De aposentados da educação. Qual a mensagem que você daria a Marinalva? Agora é só sombra e água fresca, é curtir a vida, é viajar, curtir a vida. E em busca de novos horizontes, boa sorte nessa nova etapa, que Deus abençoe. E é isso. Obrigado, Thaís, obrigado. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história. E agora, Jurandir, vamos aqui bater um papo com o professor Alex, colega de Marinalva Rocha, na Escola Modelo aqui de Chique Chique. Professor Alex, como foi a relação de trabalhar com Marinalva durante esses anos, com ela ali dentro daquela escola? Uma excelente professora, de qualidade, uma boa pessoa, ela é 10. Tive o prazer de trabalhar com ela, muito maravilhosa essa professora Marinalva. Ela é farrista assim como eu tô vendo hoje? Ela é do coração, é uma pessoa boa demais. Eu gosto muito dela.
Só isso. Professor Alex, e qual a mensagem que você daria hoje para a professora Marinalva que acaba de se aposentar? Qual a sua mensagem que você daria hoje para ela? É a saudade que eu tenho dela na sala de aula. Era para estar com a gente toda a vida. Aí é boa demais a professora Marinalva. Gosto demais dela. Excelente professora. Obrigado, professor Alex. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história. A partir deste momento, estamos conversando com o professor Josimar, mais conhecido como professor Chiro, e vai falar um pouco aqui da experiência de ter trabalhado com Marinalva, ele que conhece bem Marinalva Rocha na Escola Modelo. Bom, eu a conheço desde a época do Colégio Pavalente, que ela foi nomeada diretora e eu era agente de portaria. Eu a conheço desde essa época e desde esse tempo que sempre foi um privilégio trabalhar ao lado da diretora Marinalva Rocha, que se mostrou sempre muito capacitada para gerir o espaço da unidade escolar Pavalente. E na oportunidade eu trabalhava como agente de portaria. Nessa época eu era estudante de letras da UNEB. E depois eu comecei a trabalhar com a professora Marinalva Rocha no Colégio Modelo, do qual eu fui aluno e também hoje estou na condição de professor. Tive a oportunidade de trabalhar com a professora Marinalva Rocha, todos os alunos, o alunado sempre falou muito bem da professora Marinalva Rocha, pela sua competência, pelo seu empenho, pela sua dedicação enquanto professora. E quando saiu a nomeação da aposentadoria da professora Marinalva Rocha, eu falei no grupo dos professores que foram muitos anos de trabalho prestado de contribuição para a sociedade xixiquense. É porque sempre foi uma pessoa muito dedicada, sempre pontual, sempre assídua, amava o que fazia e ela tem sua contribuição para a sociedade xixiquense. Então, para mim, foi um privilégio trabalhar ao lado da professora. Hoje eu continuo na unidade, né? Hoje, Gildete de Souza Viana, e está nesse momento aqui festejando tudo aquilo que a professora merece, é merecido, pelo seu trabalho prestado aí para a sociedade xixiquense. Muito bom, muito bom. Vejo que você conhece bem a professora Marinalva Rocha e, lógico, não poderia faltar a oportunidade, professor, de lhe pedir uma mensagem, como nós fizemos com os demais entrevistados, sempre pedir uma mensagem de cada um deles, até porque cada um tem uma característica de olhar a professora Marinalva. E qual seria a sua mensagem hoje para a professora Marinalva Rocha, né, motivo dessa grande festa? Assim, eu posso descrever alguns adjetivos que a caracterizam, né? Como dedicação, muito dedicada, muito comprometida com a educação xixiquense. Sempre foi uma pessoa que sempre fez parte dos festejos, do seu aniversário, ela sempre convidou todo mundo, uma pessoa que sempre gosta de promover eventos. E a palavra, o adjetivo para descrever a professora é dedicação, é determinação, é amizade, é comprometimento com a educação e, sobretudo, amizade. Então eu gostaria aí de finalizar minha consideração final e agradecer por esse momento ímpar aqui, que é festejar a aposentadoria da professora. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história. Gente, jamais poderia ir embora para casa sem dizer algumas palavras para aquela pessoa que eu conheci há alguns anos e começou a ocupar e até hoje ocupa um espaço no meu coração. A colega Marinalva Rocha. Eu a conheci, Marinalva Rocha, candidata a vereadora, militante política, mas o tempo passa
A vida a gente vê, aprende e tornou-se minha colega. Foi minha colega professora, foi minha diretora. E não consegui diferenciar a diretora da professora. Sempre o seu comportamento foi o mesmo como colega e como chefe. Aqui hoje é um dia ímpar e estamos comemorando a sua aposentadoria. Também feliz estou eu por ser aposentado, colega. Então, e pegando o gancho, colega Filemon Nepomuceno, e que algumas cobranças foram feitas hoje para que ele marque a data da comemoração. Fique registrado aí, meu Deus, que ele marque a data, a data da comemoração, dos agradecimentos. Mas, gente, é um dia muito feliz, um dia ímpar, e jamais poderia deixar passar isso em branco de agradecer às pessoas, a vocês e ao bom Deus de estar aqui hoje. Mas, o que dizer, Marinalva? Marinalva, antes de conhecer você, eu conheci seu pai, seu Clício Rocha. E se aqui hoje ele estivesse, talvez não esteja por conta do seu problema de saúde, ele lhes dizia: a minha menina, entre os 6 irmãos, hoje cumpriu a sua tarefa e está se aposentando. Olha, Tercinho, como ele me chamava e puxava do R, e eu hoje estou feliz. E aqui hoje quero falar em nome dele, porque aqui você tem seus irmãos Edilson, Edson, Toninho e Jurandir. Apenas faltando Carlinhos e Mimi, porque a vida não permitiu que eles estivessem aqui. Outros motivos não permitiram que eles estivessem aqui. Mas aqui, em nome de seu pai, de sua mãe, de sua família, de seus irmãos, eu quero lhe parabenizar, de braços abertos, e lhe receber como um dos vagabundos de Fernando Henrique Cardoso, que ele nos denominou como aposentados, né? E você sabe que nossa amizade vem de longe. O respeito ao profissional vem de longe. E eu me sinto feliz isso hoje por você. A vida não acabou. A aposentadoria apenas a gente cumpriu a nossa tarefa. E que você siga em frente e descubra, como eu lhe disse há pouco, algo que lhe torne prazeroso continuar trabalhando, labutando, como sempre você fez por educação. Parabéns, pois, e aqui eu quero parabenizar a você, em nome de todas essas pessoas que estão aqui. E queria registrar também que a nossa colega Dilza estaria aqui presente, mas infelizmente na última hora recebeu convidados e não pôde estar aqui presente. Minha amiga, é de coração. Obrigado a vocês. Parabéns!
Gente, estar aqui hoje é motivo de muita felicidade, porque eu sei que, de uma certa forma, eu cumpri aquilo que um dia eu me comprometi a realizar, que foi o trabalho docente, que é algo que eu tenho muita paixão. Por outro lado, a tristeza de não mais poder exercê-lo, né? Eu sempre dizia que o polivalente era a minha cachaça, né? E respirava polivalente. Aquelas pessoas que eu conheci no polivalente, elas moram aqui no meu coração, eternizaram. E algumas pessoas se destacam, né? Prova disso, professor Tércio. Professor Tércio, que aqui está hoje e que me comoveu com essa linda homenagem. Porque quando alguém fala da gente, sabe, parece que a gente cai no salto, a gente perde as pernas, a gente... Não sei, eu não sei. Mas eu estou muito feliz mesmo, de estar aqui hoje comemorando com vocês essa minha aposentadoria. Aposentadoria sim, nativa nunca, né? E muito feliz por vocês estarem aqui presentes. Então as pessoas de quem eu gosto muito, as pessoas que fazem parte da minha vida estão aqui. E as pessoas que realmente têm consideração por mim estão aqui hoje. Claro, cada pessoa tem seus compromissos e tal. Talvez não puder estar aqui hoje. Mas a vocês que estão aqui presentes, sabe? O meu muito obrigada mesmo, de coração, tá? Cheiro, Alex, Thaís, Técio, Filemon, meu grande mestre, aquela pessoa que quando eu entrei na gestão escolar, foi quem me deu a primeira lição. Ele me deu as primeiras lições de contabilidade, sabe? De prestação de contas, de PDDE, de PDE, essa coisa toda. Então ele me deu ali umas 2 aulinhas ali, pronto, eu fiquei craque. Então pense na pessoa que mudou a minha vida, que faz muito sentido na minha vida, é Filemon. E outras pessoas que passaram por mim, né? Às quais eu agradeço muito, muito, muito mesmo de coração. E assim, eu tô feliz, muito feliz mesmo, porque agora eu vou poder cuidar do meu paizinho, né? Que está com um problema de Alzheimer, precisa mais da atenção da gente, né? E é isso, tá? Mais uma vez, obrigada a vocês todos, agradeço pela vida, pela saúde de todos vocês aqui. E meu muito obrigada. Ah, e não esqueçam de assistir as entrevistas no Páginas Memórias de Chique Chique. Chama Filemon, é só Filemon lá, amor. Lá. Filemon. Filemon, dá uma palavrinha aí, Filemon. O próximo é você, Filemon. O próximo É você o próximo. Agora com a palavra. Ele quando chegou, que eu sou ajeitando, eu sou ajeitando. Vai falar. Mais uma vez, boa noite. Estou afônico. Lembro aqui dos políticos, quando discurso ruim, eu estou afônico. Estou afônico, os políticos, quando a primeira coisa estou afônico, desculpe. Pessoal, uma coisa
que Ciro quer ouvir. No final eu... Então, não vou dizer logo, porque senão você não vai me ouvir, né? Então deixa pro final, viu? Mas, ministro, pessoal, é o seguinte. Hoje, essa comemoração da aposentadoria da professora Marinalva é uma coisa muito, pra gente da educação, muito prazeroso. Quando a gente aposenta, a gente sente uma liberdade. Assim, uma coisa, um dever cumprido, né? E por aí vai, né? O doutor Tess aposentou há muito tempo, sabe disso? Porque eu sou igual aquele, um candidato aí, bater ponto é ruim, viu? A gente chega no tempo que a gente não aguenta mais, né? O doutor Tess hoje chega da clínica dele, ó, que quer, se quiser ir não vai, ele não quer saber que dia é segunda. Não, mas se ele quiser, ele não vou hoje, ele tem a liberdade. E a gente como, né? Às vezes bate servidor público, bate ponto, aí é complicado, né? E eu já estava com o estágio, já não aguentava mais. Mas falando da professora Marinalva, eu tenho muitas lembranças boas dessa grande professora como profissional. E olha que eu fui gestor do Reinaldo muito tempo. A minha vida foi de gestão, né? Eu fui gerente da Cesta do Povo Chique por 5 anos, né? De 84 até 89. Quando depois Valdir veio e fechou, Valdir Pisa naquela época, né? Eu fui gerente da Cesta do Povo 5 anos. Depois fui gerente de um posto de gasolina em Irecê por 3 anos e pouco. Depois comecei fiz o concurso público junto com o SAMU e outros, e entrei na educação em 92, né? E tive a felicidade de ser professor do Polivalente, minha primeira casa, e depois tive a felicidade de ser diretor do Colégio Geraldo Braga, né? De 23 de julho de 2003 até meados de maio de 2005, onde eu assumi a Secretaria de Educação. E dentro do Estado, quando eu estava, eu enxergava a professora Marinalva como diretora do colégio da Escola Polivalente, pelo Estado. E se não falar a memória, parece que foi no segundo momento do governo de Reinaldinho, 2007, 2008, que municipalizou. Eu fui no final do segundo, 2010, é isso. Depois foi o Anitta. Então, na época recebemos uma proposta da Secretaria de Educação do Estado para a municipalização do Polivalente e do Anitta. E o Polivalente veio antes, primeiro. E aí, nós fizemos, o prefeito, na época, Reinaldinho, né, questionou se realmente o município tem condições. Eu dei o aval e fizemos toda a tramitação. E aí, onde vale a competência, o bom diálogo, né? A pessoa, quando enxerga o outro lado, vê a pessoa realmente o perfil. E Marinalva tinha uma ressalva. Eu sempre conheci Marinalva como sindicalista, PCdoB, muito nos nossos partidos, ela como se fosse o contrário, ela esquerda e direita. Mas como sempre trabalhei assim, sempre fui assim, né, enxergando longe e vendo as condições das pessoas, como eu vi Marinalva, e na época Marinalva era PCdoB, militante, e a gente PFL, militante. Quando nós municipalizamos o Polivalente, eu fui ao prefeito Reinaldinho e disse: prefeito, quero manter a diretora do colégio que vai municipalizar.
Aí mostrei as razões, pela competência, o bom diálogo, a boa vizinhança. Ela entendia o lado, né, oposto nas conversas que a gente tinha, eu como secretário, ela como militante da PLB. Então eu chegava de longe esse diálogo e a competência mais dava. E logo, o Reinaldinho me deu aval. Eu fui a ela, não sei se você lembra. Eu digo, você quer continuar? Eu disse, quero. Municipalizando, ela continua diretora. Daí para cá, continuamos, né, sempre juntos, trabalhando. E ela falou aqui uma frase bem interessante. Porque na época de secretário, a gente fazia uma coisa, a Patrícia aqui é prova disso, a gente dava independência aos gestores. Aquele que não tinha habilidade, a gente dava de algumas pessoas para dar o suporte. Mas esse ensinamento, como eu disse, todos os programas do FNDE, como eu tinha um conhecimento vasto até hoje, né, eu mesmo, secretário, passava esse conhecimento para todos os diretores, mostrando na prática como funcionava, para ter a independência delas, para gerir os recursos delas, não depender da secretaria. Patrícia sabe disso, Marinalva falou muito propriedade disso, mas tinha diretores que não tinha jeito, aí dependia da secretaria, né? Então nossa gestão foi essa, pautada e sempre botar as pessoas para elas mesmas fazer o seu trabalho com independência, com transparência, como faziam, né? Então, madame, eu tive a felicidade de acompanhar esse processo. E eu vi enxergar em você toda essa condição como eu falei na entrevista com o Edilson, seu maior trunfo, além da sua capacidade, sua habilidade e competência, é o bom diálogo. É esse que estreita as pessoas, que as pessoas, né, venham a conhecer o outro, não de longe, não porque falaram. Então você tem esse perfil de ter o diálogo com qualquer pessoa. Boa noite, eu estou indo. Aí o que acontece? O que acontece? Marinal hoje está aposentada, eu aposentei, mas na minha entrevista também disse, doutor Técio, tem que continuar trabalhando em prol da educação. A gente ainda tem muita coisa pela frente, mesmo aposentado. Eu fui para um lado, mesmo sendo uma iniciativa privada, né, na escola, mas estou contribuindo com a educação de Xique-Xique. E Marinalva da mesma forma, né? E eu até vou externar lá na frente o convite, se quiser participar um dia da família Tereza Magista, vai estar, né? Estão os simpósios abertos, né? Para a gente ter, como eu também fiz esse convite, esse grande professor, Ciro, na época, ele esteve lá, me agradeceu, porque eu conheço as pessoas que ele conhece, a gente sabe o potencial, ele disse, olha, não posso, estou sobrecarregado, né? Mas é um grande profissional na área de ciência e biologia. Esse convite a gente fez, né? E tantos outros foram lá, a gente viu que não tem perfil, mas recebemos. Mas quando a gente chama é porque realmente conhece, a gente sabe a condição, né? Então, professor Marinalva, não pare por aí, não fique nessas mesas como eu estou. Vamos para frente. Mas esse é meu sonho de consumo. Vamos para frente, fazer a parte do consumo e a parte dela. E eu desejo muita saúde primeiro, muitas felicidades, muitos anos de vida e que você continue militando na educação, como você sempre soube fazer, tá bom? Estou aqui de portas abertas, se um dia, quem sabe, a gente voltar a trabalhar junto, tá bom? Obrigado, gente. Bom, a cozinha, eu como doutor Tessa, a gente tem outra aposentadoria, não é, Tessa? É só pro olho, volta o ano e meio, né?